Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um casaca no coração de cada vascaíno. Eu peço a todos os amigos, a todas as amigas que não são inscritos aqui no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho para vocês receberem as notificações relativas ao nosso conteúdo. E meus amigos, vamos lá para o vídeo. Muita informação para passar para cada um de vocês, tá? A gente vai falar sobre muitas coisas. Então, para o vídeo não ficar longo, sem demoras. Primeiro a gente vai falar da partida entre Vasco da Gama e Defensa e Justiça. Partida que ocorre amanhã às 21h30 no estádio Vasco da Gama, popularmente conhecido como São Januário. E meus amigos, mais do que um jogo de futebol, estou falando isso sempre, é uma partida aí que vale 3 milhões de reais e pode ser o divisor de águas aí para a sequência do Vasco da Gama no ano. O Vasco tem a obrigação de vencer depois dessa atuação pífia junto à equipe do Ceará, onde fomos goleados dentro de casa. Então Ricardo Sapinto, ele precisa aí colocar um sistema defensivo coeso, um ataque que faça gols para a gente não passar susto. Lembrando que o Bahia será o nosso adversário nessa competição. O Bahia arrancou um empate lá na Argentina contra o União e se classificou. Agora a gente tem que fazer o nosso dever de casa, bater essa equipe do Defensa e Justiça. O técnico Ricardo Sapinto vai comandar o Vasco da Gama ali na beirada do campo e o Vasco contará com o retorno de diversos atletas. A gente aguarda o Ricardo Sapinto confirmar a equipe titular para a gente não ficar especulando aqui escalação à toa. O Vasco treina na parte da manhã, almoça, depois diretamente para a concentração, pois amanhã tem decisão, certo? E lembrando que amanhã vai ter um protesto lá em São Januário antes do jogo, certo? Esse protesto aí que foi arquitetado pela torcida vascaína, certo? Então todos amanhã lá no protesto. Com relação à situação do Benítez, cada dia mais complicada a situação do Benítez. Dificilmente Benítez fica no Vasco da Gama. O Alexandre Campelo lavou as mãos diante da situação. Ele não deixou o Levenciano ajudar. E ontem o empresário do Benítez e até o empresário, ou melhor, o dirigente do Independente foi sucinto. Chegou dia 15, vão começar a negociar aí com outros clubes, certo? E ontem a gente tomou conhecimento aí de várias coisas importantes com relação ao Levenciano. A Justiça confirmou mais uma vez Levenciano como presidente do Vasco da Gama. Aquele pedido de reconsideração feito pelo Mussa não vingou e as eleições do dia 7, o resultado dela está mais confirmado do que nunca. O desembargador fez com que o processo voltasse para o TJ e agora esse processo será julgado por um colegiado de 3 desembargadores.
certo? E tudo indica aí que essa decisão será mantida, certo? Levem presidente do Vasco da Gama, para a alegria da maioria de todos os vascaínos. Ontem a gente tomou conhecimento também que o Assis, irmão do Ronaldinho, vai fazer uma dupla aí com Cortella e será o diretor executivo aí da gestão do Levem. Assis, irmão do Ronaldinho, vai trabalhar aí no Vasco da Gama. É um camarada que tem muita influência aí nos bastidores do futebol. É um grande empresário, empreendedor, que vai ajudar muito o Vasco da Gama aí nos bastidores, certo? Então, portanto, o Assis, irmão do Ronaldinho, vai fazer essa dobradinha aí com o Cortella. E para finalizar aqui o nosso vídeo, ontem o Martin Silva ensaiou um possível retorno para o Vasco da Gama. É isso mesmo, Martin Silva, o nosso goleiro aí que durante anos defendeu o Vasco da Gama, bicampeão carioca pelo Vasco. E o Martin Silva, ele disse: vou encerrar minha carreira no Vasco da Gama. O uruguaio que defendeu a seleção do Uruguai durante muitos e muitos anos. O Martin Silva disse que o Vasco é a vida dele. Lembrando que o Martin Silva, ele não falou isso da boca para fora. O Martin Silva, ele abriu mão de uma dívida de 4 milhões de reais para poder não colocar o Vasco da Gama na justiça. Hoje o atleta está lá no Libertad e quer voltar a vestir a camisa do Vasco da Gama para poder aí encerrar a sua belíssima carreira. Goleiro aí de Copa do Mundo. E meus amigos, muito legal esse respeito, esse carinho que o Martin Silva tem para com o Vasco da Gama, certo? E com relação ao Levem, reforços vão chegar aí para dar moral para o Vasco da Gama. O Levem ainda, embora seja o presidente confirmado aí pela justiça e pelo povo, o Campelo não quer fazer a transição. Então a gente vai ter que aguardar aí pelo menos até o dia 19, certo? De janeiro, para a gente ver o Levem aplicar toda essa diferenciação no Vasco da Gama, para implementar aí a sua filosofia, a sua metodologia de trabalho. Certo, meus amigos? Agradeço a cada um de vocês por terem assistido o vídeo até o final. Muito obrigado pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu, abraço a todos.